Olá, hoje começamos nosso primeiro Pod Farma. Aquele Pod Farma criado para você, farmacêutico, para toda a sociedade e entender o que é esse perfil do que é ser farmacêutico, do que é essa vontade de ser farmacêutico. O Pod Farma foi criado para mostrar para todos vocês esses profissionais que são exitosos, esses profissionais que querem fazer a diferença, essa profissão tão bela que em muitos momentos vamos estar aí escondidinhos. Não, com o Pod Farma você vai estar à frente, a sociedade vai saber e conhecer os mais de 130 campos de atuação e que nós pretendemos demonstrar aqui, principalmente a você, farmacêutico, que atua no Acre. E quem sabe não conseguimos outras entrevistas com outros profissionais aí do Brasil afora que estão se destacando. Então não desistam da sua profissão, hein? E hoje estou aqui com vocês para a nossa primeira entrevista. E essa entrevista é com alguém que eu tenho assim um carinho enorme, porque iniciou toda essa trajetória junto com todos os demais, né? Os demais à época, a gente sempre fala a época, mas essas pessoas fizeram da profissão. Elas ajudaram a alavancar a profissão. Então aqui pretendo com o Pod Farma chamar todos esses colegas e demonstrarem para vocês o quanto é grande o que ainda temos a fazer pela profissão. Fizemos um pouco? É muito pouco perto de tudo mais que os senhores podem fazer por todos nós. Hoje eu estou aqui com esse colega que foi um grande incentivador dessa luta pela valorização profissional. A parte burocrática em que todos estavam ali abraçando é pequeno, perto desse grande profissional que abraçou a questão da valorização, quando ele ficou à frente e ficou responsável em montar o nosso primeiro sindicato dos farmacêuticos do estado do Acre. E ele não fez só isso. Hoje nós vamos escutar essa trajetória que é empolgante e apaixonante. Então vem com a gente. Jussi, muito obrigada. É um prazer te receber no nosso primeiro Pod Farma. Se sinta à vontade em todas as vezes que se sentir e que é importante falar algo mais para essa categoria. Então aqui nós temos não só o nosso querido farmacêutico, aquele que é bombeiro e aquele cientista político que nos encantou desde o início. Fala um pouquinho aí da sua trajetória para a gente. É isso aí, Rosana. O prazer é meu em estar aqui. Até a honra, né? A gente a ser o primeiro a abrir esse trabalho que eu considero importante para a categoria, para divulgar e promover a profissão farmacêutica. A minha parte, eu não acho que fiz grandes coisas, só fiz o que tem que ser feito, né? Quando a gente está à frente de algo, Muito. ou quando você se qualifica, se propõe a prestar uma faculdade, um curso, qualquer profissão, você tem que fazer o melhor. E eu não acho que nem fiz o melhor, mas fiz o que pude, né? E na época a gente... Bom, eu sou um cara só acriano, como todo mundo que é acriano de raiz, a gente veio da roça, veio do seringal, sofreu, passei por várias situações e hoje eu estou numa reta já maduro, né? Já passei pelas fases que tinha que passar, eu creio, agora estou numa fase final que eu acho que por aqui eu paro nessa fase de aventuras, vamos dizer assim, de empreendimentos. Então, eu sou filho eu sou de Feijó, né? Quase não vou lá, quase nem conheço, mas eu nasci em Feijó. Quem é esse Jucinei? E a gente veio da roça, meu pai era cearense, já está no céu. E aí ele foi para o Ceará, mas depois voltou, vivia até bem aqui, mas teve uns problemas na vida. E deu uma zebra de querer voltar para o Ceará dele, né? E ele não se deu bem. E aí voltou para cortar seringa mesmo. Eu vivi a profissão de seringueiro, papai. Então eu vim de lá, a gente tinha dificuldade para estudar, mas eu sempre gostei de estudar e fui fazendo minhas trajetórias. Eu cheguei a andar 22 quilômetros na lama de bicicleta, uma bicicleta velha quebrada, para fazer o primário, né? Já com 16 anos. E eu nem hoje sei como é que eu consegui estudar, porque era difícil demais. Papai não tinha condições de deixar a gente na cidade, ele levava para trabalhar. Me alfabetizei com 16 anos.
Olha. Aí depois fui fazendo cursos e eu gostava muito de fazer cursos. Naquele tempo não é como hoje que tu entra no YouTube aí, qualquer coisa faz um curso na hora. Tu tinha que ver pelo correio, apostilados. Tinha alguns institutos que faziam os cursos. Eu fiz muito curso. E entre eles eu fiz um de perfumista. Olha. E aquilo me deixou muito legal, achava muito legal, mas depois que eu comecei a fazer os perfumes, eu via que não era muito legalizado, tinha que ter uma legalização. Aí foi quando surgiu... Bom, isso aí, antes disso, eu fui mecânico, passei por várias coisas, várias profissões. Fui relojoeiro, essa eu considero foi uma grande profissão minha. Oh. Fui relojoeiro 14 anos, vivi, fui para Rondônia como relojoeiro, morei lá. E quando eu voltei, relógio já não era uma coisa tão viável, que começou a aparecer o relógio de plástico, né? Aquele relógio que tu comprava com R$3. Eu analisei, eu digo, olha, se com R$3 eu compro um relógio, por quanto é que vai ser um conserto desse? Tinha que compensar, aí eu fui, não era justo. Teve um concurso no Bombeiro, eu já era de idade, acho que tinha bem 30 anos. Aí eu fiz, passei. Então, o bombeiro veio antes do farmacêutico. Virei soldado do bombeiro. Aí ralamos 9 meses, muito rala mesmo, mas aguentei. Era uma questão de... Eu nem sabia que lá era tão militar, lá era militar. E eu gostei de me adaptar àquela rigidez. Mas tu já tinha feito ciências sociais? Não, tudo eu fiz depois do bombeiro. Na verdade, aí o bombeiro foi teu que estímulo. Eu virei gente, eu acho. Então. Eita! Aí eu já venho numa trajetória, né, de associação, que é a Associação do Bombeiro, a gente assumiu ela, uma eleição lá. Aí eu fiz um trabalho lá, trabalho bem puxado, então, bem grande. Então, no sangue já corre essa questão a gente não tinha de carreira, lutas, o bombeiro, o soldado entrava, ele não tinha carreira definida, então não sabia como ele ia chegar a cabo, como ele ia chegar a sargento. A luta pelo coletivo. Aí eu comecei a brigar, porque eu achava aquilo injusto, porque se o soldado... Tinha outra categoria que chama de oficiais, que eles tinham uma carreira definida. Eu entro aqui e termino ali. De ano em ano ele ia ser promovido de acordo com as... E nós não tínhamos. De acordo com o que o comando quisesse, ele juntava um bocado, fazia um curso e promovia. Resumindo, aí nós lutamos, conseguimos, depois de muitos anos de luta, eu já estava até fazendo farmácia quando a gente conseguiu a carreira para cabo. Hoje você entra como soldado no bombeiro e polícia militar, a lei é a mesma. Ele entra como soldado e ele pode chegar até major. De primeiro não tinha. Só tinha se tu entrasse como sargento, tu chegava até major, que era uma carreira. Mas se entrasse como soldado, tu não sabia para onde tu ia. E isso era muito, a gente fazia faxina em banheiro, era uma coisa bem tipo quartel de recruta, mas nós éramos profissionais, bombeiro, porque a gente é militar, mas a gente não é recruta. O recruta no quartel faz, porque aquele é um período. Só para entender, tu já entrou no bombeiro como nível médio? Tinha um nível médio, era. Não sei se era obrigado, acho que já era. E aí eu tinha um nível médio. Fiz supletivão, aí começou a fazer os outros cursos. Eu tirei o 2º grau, que a gente chamava. E aí essa luta de associação... Aí no bombeiro foi que eu comecei. Teve o viés de começar a estudar ciências sociais. Aí eu fui fazer ciências sociais na UFAC, passei no concurso. Então, apesar de eu não ter um histórico... Na época vestibular, não era? O 1º grau, que chamava que era o ginásio, eu fiz ele bem feito. Isso me deu uma base. Uma base estudantil boa. Já o 2º grau eu fiz e... ainda tem hoje, acho, né? A gente ia lá, fazia as provas, ou fazia um período, tirava 3 matérias, eu terminei. E aí no bombeiro eu fiz ciências sociais na UFAC. Eu cresci muito como pessoa naquele curso, apesar de ser um curso que eu falo assim, nunca usei para nada, mas na verdade usei muito, né? Usa ainda. Muito, inclusive na trajetória política, onde eu me meti no sindicato, isso foi de extrema utilidade. Eu me lembro que aí tu entra no curso, tu fica muito crítico, aí começa a ler Marx. Eu não me... Como é que eu vou dizer? Eu não me embandeirei, eu nunca me embandero demais para o lado. Nunca eu sempre tenho não sou apaixonado demais quando eu vejo uma coisa. Mas, claro, em ciências sociais a gente fica vendo Marx, vendo as mais-valias do trabalho, a exploração do trabalhador. E aquilo dentro do quartel era muito claro para mim que o soldado era um explorado. Isso te estimulava, né? Aí você falava assim, opa, então a associação era uma maneira de você resgatar. Nós não podemos, o militar não pode ter sindicato, é tolhido por lei. Mas a associação pode. A gente fazia, aí começamos a brigar. E assim, o cientista político veio onde? Aí aí teve um período aí que tem uma lei aí em 2 no estado, eu não sei se ela foi extinta, que você podia fazer curso, quem é empregado público, que não tivesse no estado e que você não tivesse curso superior ainda. E eu estava dentro desses trâmites aí, veio um curso da Universidade de São Paulo fazer um vestibular para
farmacêutico e bioquímica. Aí me lembrou o negócio do perfume, que aí eu podia fazer perfume, né? Ah, então a questão do perfumista foi um ponto aí para você se tornar um farmacêutico. Eu gosto muito de laboratório, gostava. Agora eu já não tenho mais essas paixões todas. Mas aí eu fui por causa do perfume. Agora eu posso fazer o perfume e não ter esse negócio de não poder assinar. E legalizar. Você. Aí eu estava fazendo ciências sociais ainda. Estava fazendo a monografia quando veio esse... Eu sei que eu passei, endoidou a vida toda, fiz um documento. Nesse tempo saiu muita gente do estado para fazer curso fora e eu fui fazer dentro da lei, mas a lei tu é obrigado a voltar, a trabalhar 5 anos, tem todo um contexto. É que você tem que dar aquele tempo para o estado. Eu depois fiquei 5 anos ralando muito, porque eu tinha um salário só de soldado, né? E aí você fez farmácia? Baixo. Fiz na Presidente Prudente, na Unoeste. Faculdade boa. Me isolei de tudo, fiquei lá sozinho. Se afastou do bombeiro, fez farmácia? Fiz, Aí eu voltei como farmacêutico, né? E aí veio o negócio da associação de novo, que eu tinha que assumir. Eu digo, não quero mais não. E eu fui também numa reunião do sindicato dos farmacêuticos, aliás, não era do sindicato, a reunião dos farmacêuticos, que nesse tempo Sim. A Rossana não tinha um conselho aqui, né? Não, a gente estava na luta, né? E aí eu fui nessa reunião como um total novato. E eu sei que estava criando um sindicato, não sei o quê. Quando eu saí para atender o telefonema, quando eu voltei, eu era o presidente. Foi. Sem querer, estava eleito na marra. Lembrando isso, olha só, pessoal, nessa época... Todo mundo olhando, ninguém me conhecia, eu era um total novato. Mas, assim, o que incentivou muito, e é bacana just lembrar aquele momento, nós estávamos... ainda no projeto de trazer o Conselho de Farmácia para cá. Eu era vice-presidente Rondônia Acre. E, numa mesa de negociação do Estado, como conselho, eles chegaram e falaram assim, olha, vocês não podem. O conselho não pode ir para a mesa de negociação do SUS na época. Nós chegamos a ficar então, nós tivemos aquela pressão que, em algum momento, o nosso sindicato tinha que ser montado. Fizemos as primeiras reuniões e Júcio, quando se apresentou e falou da experiência dele na associação. Tinha um colega nosso também, que é até bombeiro também. Também bombeiro, também falou, estava esse cara lá. aí é bom, ele cuidou da nossa associação. Cuidou da associação, aí falou de ser cientista político, né? O doutor Camarão estava também presente. Isso. Aí falou assim, ele tem um perfil. E aí, né, se ele foi tomar água, então ele saiu sem ser o presidente do sindicato. Quando ele voltou, ele já era o presidente do sindicato. Todo mundo olhando para mim, parecia que eu fiz. Aí o cara, você vai ser o presidente. Não conhecia ninguém, gente, foi traumático. Assim nasceu o nosso Sindifac. Foi. Aí daí veio uma trajetória de luta muito pesada, muito difícil, muito pouca... Mas eu com o meu jeitinho, né, e olha, bote jeitinho nisso. O próprio bombeiro, o fato de eu ser bombeiro e também de eu estar nesse tempo eu era presidente da Associação dos Bombeiros, voltei. E aí eu conciliava 2 cargos, então ficava fácil. Gente, a Associação dos Bombeiros mais a presidência do sindicato. A Associação dos Bombeiros já era bem estruturada, nós temos sede social e tudo, então lá o trabalho era grande, a gente tinha muitos convênios, muita coisa. Tem mesa de advogados para trabalhar, que é uma coisa que eu lutei muito e não consegui... De certa forma, ainda andei ajudando alguns farmacêuticos usando os advogados do bombeiro, mas não porque a gente nunca conseguimos fazer um corpo para contratar uma banca de advogados para a gente ter... Cheguei a tirar colega lá dentro da Polícia Federal, exatamente por causa de remédio controlado, que o pessoal fala para mim que isso é bobagem. E eu falei, então você não sabe que eu fui tirar uma colega só porque o medicamento estava fora do armário. Essa foi uma dessas. Aí ela não tinha culpa, né? Vamos aqui frisar bem, mas ela não sabia, o proprietário... Essa é a grande responsabilidade da questão dos armários, né? E aí nós Júcio, além daquela documentação do sindicato, que a gente rodou tanto, às vezes a gente tinha que tirar do bolso. Deixa eu falar da documentação, Rosana. Como foi? Trouxeram uma advogada, como a sede era era em Rondônia. Em Rondônia. A Lérida, né? Lérida, isso, inclusive a Lérida que trouxe a pós-graduação que eu federal. fiz de citologia, ela trouxe pela Associação Nacional de Citologia. Foi pela SBAC. E uma faculdade homologou e a gente fez, eu fiz com ela. Foi. Boa que na época era Rondônia Acre, nós trouxemos outros cursos também. Aí essa advogada, não sei se tinha um padrão dos cartórios de lá, eu sei que ela trouxe uma documentação e a gente ajeitou e deu entrada. Voltou tudo, porque não tinha nada a ver aqui no Acre, como é que publicava o negócio lá das... Tá vendo, gente? Muda muito entre um e outro. Gente, aí sabe o que é um cara sofrer? Porque
Eu lembro bem. Aí eu fui estudar. Olha, eu lutei tanto para abrir esse sindicato, porque para homologar, para abrir ele, né, para legalizar a abertura, tem que publicar em diário oficial. E tinha todo um padrão em jornal. E ela não fez nada disso, ela disse que não precisava nada. Aí depois teve de manchar toda a documentação. Resumindo, quando eu fui olhar, eu já tinha colocado naquele tempo R$ 8.000 do meu bolso. Não, eu gosto de falar isso, não é para me exibir que eu botei dinheiro, é porque o sindicato não tinha renda, não tinha nada. E a gente fazia umas cotinhas antes, agora imagina depois que ele gastou a fazer umas festas, aí arrumar um dinheirinho, a gente comprou uns computadores, umas coisas. Resumindo, o primeiro Farmafolia foi destinado a organizar os móveis do espaço que você tinha conseguido. Aí depois eu quero ressaltar o Alex da Santa Casa, o doutor Alex, sim, né? Sim. Foi muito importante. Uma que eu era farmacêutico e ele precisava de alguém para cuidar da farmácia de lá. Era bem... Ele uniu o útil ao agradável. E aí, mas eu já tinha solicitado um espaço, ele disse, pode ficar aí, não paga nada. Então nós ficamos lá com a sede do sindicato num espaço bom. Nós tínhamos de tudo que eu digo, é da internet até o ar-condicionado, tudo por conta dele. E aí, por outro lado, também eu fiz um acordo com ele, eu cuidava da farmácia. Então, resumindo, foi bom para mim, foi bom para ele, né? Um local bom, a segurança. Para todos nós farmacêuticos. E ele sempre me acolheu bem, e eu devo muito a ele isso. Ele também já me fez até uma honraria. Esse dia eu estava olhando lá em casa. Que muito bom. Que eu tinha ajudado a Santa Casa de Bom. Eu acho que ele que me ajudou, né? Mas foi muito legal. Nos ajudamos, isso foi importante. E a gente ficou com a sede do sindicato, sem pagar aluguel. Aí nós entramos. Bom, aí a gente começou a pegar corpo, né? Sim. Não sei se tu quer que eu aborde esse assunto. Sim, aí assim, agora vamos lá. Como é que foi assim? Trajetória aí veio a guerra, né? Uma das guerras com êxitos, porque assim, nessa luta, nós sabemos que nós tivemos muitas coisas boas que alcançamos, né? Dando sangue, suor, não só o suor, mas o sangue também. Muitas vezes. E teve também alguns momentos em que também perdemos alguns espaços, perdemos alguns detalhes, e que eu acho importante a gente frisar, porque daqui para frente é assim, essa é a intenção, gente, do podcast, do Podfarma, falar do farmacêutico, daquilo que deu certo, que deu errado, para que os próximos que estiverem aí à frente possam, né, pegar, abraçar essa questão e já não errar. Os meninos que fazem... Eu trabalho no URAP hoje, no municipal, né? No município de Rio Branco. Município. Bom, depois do bombeiro, eu sou bombeiro agora aposentado, já cumpri minhas etapas por lá. E aí eu trabalho na URAP de farmacêutica, a única profissão que eu tenho de farmacêutica é lá. Num tempo eu trabalhei em farmácia, trabalhava à noite. Já fez eu outros, era soldado, né? Então, já fez outros. Resumindo, e aí quando eu cheguei, Rosana, que eu me formei, eu fui atrás de um lugar, me propôs trabalhar em alguma farmácia, que naquele tempo tinha uma carência enorme de profissional. Você foi o quê? Que número? Mas tinha um vício em cima disso, uma coisa muito feia. Ruim, que foi o que eu briguei mais quando eu entrei no sindicato, e ao mesmo tempo foi o que mais pessoas vieram contra mim. Que ano você votou, Jus? 2006, se eu não me engano, eu comecei... Aí eu fui, um cara veio atrás de mim, um proprietário, e falou para mim que precisava de um farmacêutico. Eu falei, tá bom, enquanto você me paga? Ele falou, R$600. Gente, Isso não faz tanto tempo, R$600 já era uma mixaria, já era. Eu olhei assim de puta merda, eu passei 5 anos ralando. Fez cara que... Mas ele, mas não precisa nem você vir aqui, não sei o que. Eu digo, não, peraí, gente. Não lembra-se que eles deixavam claro, assim, ó, aí te foi pago quando pra você caí, nem vir aqui, não era assim? O cara não queria nem que a gente fosse lá, porque você ia atrapalhar. Ia atrapalhar a venda. Você ia querer, pô. Eu fui numa lá, cheguei para começar esse banheiro aqui, cara, não pode, tá muito mal localizado. Isso aqui tem que mudar, ele não gostou. Aí quando você exige, você é mal interpretado ainda. Aí, mas depois, onde eu trabalhei, graças a Deus, abri 2 cantos só, eu acho, mas me dei muito. Trabalhei num canto, ele passou 8 meses para me pagar. É que você conseguiu. Como eu era bombeiro, eu não morri de fome, né? Mas imagina outros colegas que passam por essa situação. Aí eu falei, não, gente, tem que mudar tudo. Aí eu comecei a trabalhar pesado para valorizar o farmacêutico e que eles fossem profissionais e não freelances. Esse é o ponto principal quando a gente sofre. Lembro também quando eu cheguei e a gente percebia isso, pagavam mal e além de pagar mal não queriam nem nos ver. Não. E isso fez com que eu também juntasse a época Quartanhã,
E outros, não, vamos ter que trazer o conselho para cá. Só que a gente achava que o conselho ia resolver e não. A gente não resolve, precisava porque a questão era do sindicato. Aí eu entrei no sindicato e comecei, acho que foi tu que trouxe umas meninas da federação. Sim. E elas vieram e achei que a gente se associou à federação. Aí a trajetória foi muito bonita do sindicato, eu sou suspeito de falar. Nós tínhamos uma Mas federação. Eu quero dizer que nós conseguimos um império com nada. O império que eu digo, gente, é o império de conquistas, mas nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos nada, a gente não tinha arrecadação. Falar desses avanços, que avanços? Mas o que me dói mais é que os farmacêuticos, devido à cultura, eles não têm um corpo, uma cultura de formar corpo profissional, né? Então, eles são muito isolados. Eu andava de farmácia em farmácia, eu não precisava daquilo, minha gente. Eu era bombeiro, eu tinha meu salário, desse tempo eu já comecei a fazer carreira no bombeiro. Mas você já acreditava que hoje eu me aposentei como oficial e tudo mais, mas eu queria que aquele negócio andasse, que a nossa profissão fosse respeitada. E vou te falar, eu levei cacete dentro da própria profissão. Foi, muito, muito. Chegou a alguém falar para mim que sindicato era coisa de gentinha. Falei, se ele soubesse que a Federação das Indústrias do país tem um sindicato, e aí vem dizer que sindicato é coisa de gentinha, mas ela não tinha noção. Aí eu pego a CLT e vejo que o sindicato agora tiraram muito, mas é a ferramenta do trabalhador onde ele... É a única coisa, a ferramenta que ele tem. Constituição, quando tu vai para a mesa de negociação de um Estado ou de uma categoria de classe, por exemplo... os proprietários das farmácias. Só um sindicato pode sentar na mesa e falar. Porque ele é homologado por lei para fazer isso. Nós somos proibidos de sentar numa mesa. Tinha que ter o sindicato. Isso, e aí nasceu o nosso. Depois disso, nós homologamos. Coloquei toda a documentação, que essa é mais difícil ainda para nós pegar a nossa carta sindical. Recentemente, até parece que ela ia sair, faltava só um documento que faltava mandar, que tinha perdido. Mas eu falei, volta lá, que está lá no arquivo a cópia, que eu mandei tudo físico. E a carta sindical é uma das coisas mais difíceis. Cheguei a saber que tinha gente que pagava R$1 milhão para ter a carta sindical de propina, porque ela passava 10 anos, às vezes, para sair. Isso é conversa, não posso aqui firmar. Mas eu sei que demorava a sair muito, então algumas influências políticas que fazia sair. E a ausência dessa carta sindical não nos impediu desse Não, porque o sindicato estava constituído, o CNPJ, ele só estava com o processo de pedir a sua carta sindical. Mas na ausência dessa carta, nós podemos usar a federação. E a federação, quando era uma coisa que precisava, mas a carta sindical não é que é sindicato. O que é sindicato é o estatuto que tu cria e homologa em cartório e tira CNPJ e tudo. Isso tudo nós tínhamos. Nós ainda não estávamos com a carta sindical para recolher o imposto sindical, que agora nem tem mais. Ou se tem, está muito mal trabalhado, que tiraram isso em legislação, que foi um golpe no trabalhador. Muita gente acha que não. Quando eu olho assim, o conhecimento que eu tenho de sindicato... O que você me fala disso, de pagar o que eu vejo certas pessoas falando, ainda bem que tirou esse dinheiro. Gente, quem criou o sindicato sabia. Eu sei que foi no tempo do Getúlio Vargas. Se foi ele, se foi a bondade dele ou não, mas todas as leis de conquista dos trabalhadores foi no período na época do Getúlio Vargas. Eu acho aquilo muito grande, porque o cara sabia que o trabalhador não tinha capacidade de se organizar e dar um dia do seu salário no ano para a entidade dele. Ele sabia. Ele sabia. Aí ele obrigou. Nós não pagamos... Aí eu falo, então... Aí falaram que... E os nossos impostos, né? Falaram que eu tirar o imposto sindical, tiraram, porque estava vendo a corrupção no meio do sindicato. Eu falei, então, não cobra mais o imposto nosso, imposto de renda, um monte de imposto, porque há corrupção também. E ninguém quis que acabasse com o imposto. Vai, pega e pune, cria legislação, cria trava, mas não tire a ferramenta de luta. Como é que o trabalhador vai comprar um papel para fazer um ofício se ele não tem renda? E nós não chegamos ainda ao nível, nós, pessoal, nós, trabalhadores, nós, categorias, e não é só o farmacêutico, mas no geral, ainda não temos a consciência que nós temos que nos organizar como classe e que temos que dar o nosso suor para aquela nossa entidade. Se tiver uma pessoa lá que é corrupto, que desvia o dinheiro, tira, porque os estatutos têm que ser feitos de modo a tirar. Tire, mas que é importante você dar o respaldo, a garantia para o seu sindicato, ter dinheiro, ter estrutura para viajar, para comprar advogado, para contratar advogado, para comprar equipamentos, ele só vai conseguir se você, trabalhador, ajudar, porque ele não fabrica renda. A renda é o imposto sindical, é a mensalidade, Rosana.
E isso foi Ele tirado é um incentivo recentemente. E eu vejo colega feliz porque agora não tem mais que pagar isso. Isso é incentivo apenas. Agora, o que não pode fazer, eu falo muito, quando eu começo uma metralhadora. Faça isso. O que não pode fazer, eu paguei quando eu estava na imposto sindical para o sindicato dos proprietários. Agora, isso aí é o cúmulo. Por quê? Porque nós não tínhamos sindicato homologado, ou então vai para outro sindicato qualquer, que nesse caso era o da saúde. Mas quem estava cobrando era o sindicato dos proprietários. Resumindo, o trabalhador estava dando dinheiro para o sindicato do patrão se preparar para lascar ele. Gente, exatamente é uma contradição, mas ninguém sabe disso. É um negócio assim, parece que a gente está numa penumbra. Na época era descontado ainda em folha. Lembra disso? Aí eu falei, não, se tiver que dar, dê pro menos pro Sindicato da Saúde, que ele é o geralzão, e aí nós desmembramos, nós nunca recebemos. Aí a gente fez uma mensalidade, andaram pagando um pouco, mas é muito difícil, porque essa consciência que eu te falo aí, não tem. E no farmacêutico parece que é um pouco pior. Lá no bombeiro a gente descontava em folha. No bombeiro era outra realidade, porque todo mundo era empregado na mesma folha. Recebe no mesmo, como eu gosto de falar, recebe no mesmo buraco. Então não dá. Já o farmacêutico é N emprego, N empresas, N situações, não dá para tu recolher uma mensalidade desse pessoal. Lá no bombeiro não, na polícia militar, nessas categorias onde a classe é uma só, que tem uma folha de pagamento que paga todo mundo, você arrecada dentro da folha quando pode. E quando não pode, todos permitem dar num canto só. Mas aí, como é que eu vou descontar de distribuidora, de laboratório? Não dá. Cada um é um processo. Cada um é um processo. Aí fica difícil uma arrecadação dessa. Né? Mas quem vai lutar por você? A gente tem que pensar. E aí nós fomos para a mesa do SUS, nós colocamos, tivemos. Nossa, aí foi um tempo que a gente cresceu. E aí, muito. O que você acha dos nossos avanços? Como é que foi? Carteira de trabalho? Não pode dizer que foram os avanços, porque muitos deles nem se mantiveram, né? Mas que foi um pontapé inicial bem interessante. O último PCCR, você estava na mesa colocamos sindical. 27 vagas de farmacêutico no quadro, que não tinha. É tipo assim, gente. O governo podia até querer contratar farmacêutico, mas o quadro já tinha, vamos supor, 50. E aí não tem como contratar se o quadro está cheio. Muita gente não entende isso, o tamanho do avanço. E esse quadro, só para o pessoal entender, esse quadro de quantitativos ele é definido lá no PCCR do Estado, de cargos e carreiras. Isso, gente, o plano de cargos e carreiras, isso também existe no setor privado. Grandes indústrias, elas fazem um plano de contratação que entre no seu orçamento, não é assim? Como essas grande rede de farmácia, tem o X de engenheiro, X de apertador de parafuso, X não sei o quê. O quadro está lotado, não tem mais. Só se ele fizer um novo quadro. E é o que a gente fez. O Estado fez um novo PCCR, a gente foi lá e colocou. Nesse tempo a gente estava bem presente. A gente estava muito bem visto. Nós colocamos 27 vagas, então aumentou mais 27. Aí brigamos também, brigamos muito. 27 a mais daquele que estava. Nós abrimos, 50, se tiver 27 vagas a mais no quadro que já tinha. A prefeitura, nós fomos, inclusive, tu foi uma vez comigo, Rossana, nós fomos com era o Eduardo Farias, que ele era secretário municipal, nós tivemos uma conversa interessante com ele. Sim, ele também era meu colega, né? Doutor Eduardo Farias. Então, ele recebeu a gente muito bem e nós explicamos para ele que era importante ele contratar farmacêutico. Falamos dos remédios. Também na secretaria, acredito que de planejamento do município, que nós tivemos uma reunião também muito bacana, que dali saiu, foi o Charles, doutor Charles teve no municipal, nosso salário era irrisório, muito irrisório, não vou aqui querer ganhar os méritos, depois de mim teve outras negociações, mas essa foi fatal, nós quase... Eu acho que jogamos mais da metade do salário que a gente ganhava numa negociação bem cabulosa, bem interessante. Para tu ter uma ideia... São momentos, eu estava entrando no sindicato quando eu descobri... Não tem a história do momento certo na hora certa. Eu estava entrando no sindicato, assim, recente, e aí teve a negociação do municipal, gente. E pergunta se tinha alguém para falar... O pessoal não tem ideia, pessoal, você não tem ideia do que é uma representação de uma classe. Como é que você está numa mesa de negociação com o enfermeiro, com o técnico, com o médico, com o dentista? Eles vão dizer assim, ei, pessoal, esqueceram de dar para os farmacêuticos, vão dizer? Não vão. Não tinha farmacêutico na mesa, porque não tinha representação. Quando eu cheguei já tinham fechado, estava votando, tentei parar a assembleia lá da Câmara, não sei o quê. Sabe qual era o aumento nosso naquele momento? R$50. E nós ganhávamos pouco.
pouco. Era 800 de salário base, não sei o quê. Sei que, resumindo, Meu Deus. nós ganhamos tão pouco que quase o ACS, que teve um aumento naquela negociação bem grande, quase ele encostou na gente. Batia com ele. E eles ganhavam aumento que é um salário mínimo, mas tinha uma como é que chama? Nada contra, mas Não, nós somos grandes profissionais, né? Eles tinham complementação para poder ganhar o salário mínimo. Dessa vez eles ganharam bem muito. Eu achei legal porque eles ganhavam muito pouco. E nós ficamos quase igual a eles. Os enfermeiros ganharam uma grana naquela negociação, ganharam parece que 500. Resumindo, era muito dinheiro, porque o nosso salário era 800 e pouco, 1.000 e pouco. Com tudo dava 1.000 e pouco. Aí na outra... Aí eu estava já por dentro, enturmado, todo mundo sabia quem eram os farmacêuticos, porque toda mesa de coisa que tinha de confusão, o Justinê estava lá, e aí, aqui os farmacêuticos estão presentes. Sim, blá, 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 blá. Nós trouxemos um encontro nacional dos farmacêuticos para Capoacre, a semana do PENAF, da Ciência Farmacêutica. Da Política Nacional de Assistência Isso foi Farmacêutica. também ganhando nome. Trouxemos o doutor Glaucio, que é o do Ministério Público, sim. Ministério assim, Público da ele Saúde. Está em outro, mas ele sempre nos ajuda muito. Colocamos ele na mesa desse evento, mesmo porque tudo tinha seu motivo. Uma que ele era da saúde, a outra que ele era para saber que o sindicato existia. Sim. Lógico que era importante. E que colocamos era atuante. o governo, colocamos a prefeitura nesse evento, e isso deu visibilidade para a categoria. O meu trabalho todo durante eu tive no sindicato era dar visibilidade para a categoria e valorização para a categoria. Mas em alguns casos eu levei cacete. E o pior, levei cacete dentro de casa, às vezes. Né? Mas também não tenho mais mágoa, não tenho nada, mas eu tive que me afastar porque chegou um momento que eu estava muito saturado e eu não aguentava mais tudo que eu fui denunciado no Ministério do Trabalho, porque disse que eu estava forçando, assinar carteira, não sei o quê, sindicato, é nossa função. Aí eu fui convocado pela promotora, né? Resumindo, saí de lá com uma carta desse tamanho, a mulher elogiando o trabalho do sindicato, que deveria ser aquilo mesmo. Eu falei, doutora, nós estamos sendo tratados como freelance, nem profissional não é. A gente trabalha 2 horas e ganha uma mixaria lá, o cara veio pagar R$600. Ela fez um documento e chamou todos os proprietários do Acre, estou falando do Acre, não foi de Rio Branco, numa reunião ali perto do Cristo Redentor, que era ali naquela esquina. Foi. E nós saímos por cima, onde eu fui denunciado, que ela me chamou para saber que diacho eu estava fazendo, o sindicato, né? Não sou eu, o sindicato. Quando eu falo eu, é o sindicato, pessoal. E aí ela foi dar respaldo, depois continuou, foi tempo que eu saí, a Isabela ficou, aí já era lá no outro prédio, não sei em que pé ficou, mas tive a reunião com outra promotora, ela também apoiou e disse, eu vou forçar. E aí teve o TAC. O TAC era que os farmacêuticos não eram obrigados, não tinha nada que definia, ficavam 1 hora, 2 horas, sábado, domingo, de noite, de manhã. O termo de ajuste de conduta. Isso. Esse termo de ajuste de conduta foi necessário à época, porque nós tínhamos um quantitativo de estabelecimentos farmacêuticos maior do que um quantitativo de farmacêuticos. Então, nós tínhamos que definir ali em quanto tempo, né, nós chegaríamos na plena. Plena o quê? Ter farmacêutico 24 horas em todos os estabelecimentos. Não tinha faculdade no Acre até então, depois passou a ter, né? Então, assim, nós saímos ali naquele compromisso de, após assinado um TAC, lembra, o Júlio não tá, acho que o sindicato nem estava, só estava conselho, e mais uma vez nessa nós reunimos todo mundo. A gente ia levar peia, porque ia falar, não, tem que ter o sindicato. E ali ia definir quantas horas de assistência farmacêutica teria em cada município. Isso, assim, eu lembro que foram discussões muito boas. Era a doutora Alessandra. Muito, loira. Até agradeço. Tive com ela 2 vezes em audiência, como ela chamou para ouvir também na reunião. E aí, assim, interessante... Nessa nós unimos o conselho, unimos todo mundo. Então, assim, dali, o conselho saiu com a responsabilidade de incentivar os cursos, como o sindicato saiu com a responsabilidade de ver a questão toda burocrática, procurar profissionais. Então, assim, foi ali juntos. Eu costumo dizer que nenhum avanço que nós chegamos aqui, Jus está aí para nos confirmar, não foram feitos de uma única mão. Foram várias mãos nesse processo. Foi, apesar de muitas peias, até nos incentivava a lutar, não é, Jus? Eu citar nomes aqui, Rosana, para depois não falar, falou do fulano, não falou do falou assim. Eu quero dizer que eu tive eu tive uns encalces ou outros,
Mas a ajuda foi muita, muita, muita. Eu não quero falar nomes. Talvez tenha um nome que eu quisesse falar aqui, mas eu não vou falar. E ele sabe que ele me ajudou muito. Ele vinha fim de semana lá para o sindicato para nós fazermos documentação e tudo. Eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas ele hoje trabalha na assistência farmacêutica municipal. Olha e aí. teve outras. Eu não vou falar nome porque teve tanta gente que me ajudou. Sim. E eu formei um grupo para poder assumir o sindicato. Porque eu falo de sindicato, mas nós lutamos muito à frente, né? Mas era no caso. E aí, você do sindicato. considera, além dessa questão da carteira, carga horária, Carteira TAC. assinada, nós brigamos tanto que os proprietários aceitaram. Primeiro eu fui Era contrato, gente, na antes, distribuidora, não tinha nem contrato, era freelance mesmo, sério, não tinha contrato, gente. Quando o cara que me pagou 8 meses, não tinha nada. Tinha um documentinho, assim, que o cara se comprometia dizendo que tinha um farmacêutico de RT e tal. A gente não mandava era assim um na documentinho época. para o conselho dizendo que era responsável pelaquela farmácia. Assinava o dono e você e acabou. tava. Era isso mesmo. E o cara não queria nem que a gente fosse lá, tinha proprietário. Então você considera dos grandes avanços? Tivemos como sindicato, inclusive, eu vou falar, a Sevina, ela foi nessa reunião comigo. Você era da associação, viu, gente? Ela uma tinha grande profissional. Foi embora, faz grande falta. Eu falo e olha, nós estivemos juntos nessa guerra, gente, a 13021 de 2014, nós estávamos lá. A Câmara, 2014, Senado. nós íamos perdendo todos os empregos, todos não diria, mas ficaria muito pouco emprego para os farmacêuticos. Tem gente que não tem noção. Outra coisa que eu quero falar aqui, agora eu vou falar na Câmara. Pessoal, se cuidem. Nós, farmacêuticos, temos uma profissão que é muito bonita, é grande, é grandiosa, mas nós nunca soubemos valorizar ela e nem demonstrar para a sociedade o tamanho que ela é. Para começar, nós somos cientistas, nós não somos balconistas de vender remédio. Nós fabricamos remédio, nós pesquisamos remédio, nós fazemos o remédio, mas pergunto se a sociedade nos respeita como tal. Mas é culpa dela? Não. Culpa nossa que não nos colocamos como tal. 2014 ia passar o jabuti numa lei, Rosana, que a gente chama de jabuti. Eles chamam. Era uma lei bem simplesinha lá das empresas, não sei o quê, que estava embutido nela, que não precisaria mais uma média empresa contratar farmacêutico. Isso simplesmente ia tirar os empregos de 90% dos farmacêuticos. Estava lá no meiozinho. Fomos todo mundo para Brasília. Aí é o que eu falo. Aí a categoria quer se unir quando não tem nem estrutura para se unir, porque o sindicato não tinha dinheiro. Eu tive que ir com passagem dada pela confederação, pela federação. Inclusive, eu fui membro da federação e da confederação CNTU. Sim. Eu era da tesouraria. Quer dizer, eu vivia viajando e os colegas dizendo, vai passear. Nós ocupamos grandes espaços, né? Não gosto de falar isso, que ocupamos duas cadeiras ao mesmo tempo no Conselho Estadual de Saúde. Isso foi mérito do sindicato. Do Conselho, foi. Colocamos a presidência do Conselho Estadual de Saúde, nós, o sindicato. Quem ganhou aquela presidência foi o sindicato dos farmacêuticos, que ganhou as duas cadeiras. Estou aqui para afirmar, porque era presidente. Colocamos a Rossana como presidente do Conselho Estadual de Saúde e a Isabela como presidente do Conselho Municipal de Saúde. O nosso projeto era colocar um farmacêutico em todos os conselhos municipais de saúde, e tinha gente que achava que isso era besteira. Aí pergunta qual era a visão que o pessoal ia ter de um farmacêutico inserido no SUS e na mesa de negociação do SUS, na mesa dos conselhos estaduais e municipal de saúde. Nas conferências nacionais nós participamos de todas, fomos para Brasília. Quer dizer, nós ajudamos a construir o SUS como classe. E antes a gente não participava. Essa responsabilidade, colegas, é de construir políticas públicas para a profissão. Olha a grande responsabilidade. Então, em 2014, teve que todos os farmacêuticos se mobilizar para Brasília. Por sorte, nós conseguimos tirar da lei que ia passar o jabuti. Tem gente do Conselho Federal que trabalha dentro do Congresso e eles souberam disso. Aliás, a lei já estava em trâmite. Aquela Alice Portugal, eu sou ruim de decorar nome, mas essa eu decorei bem. Essa não tem como Ela esquecer. é uma das poucas farmacêuticas. Nós não temos quase farmacêutico no Congresso, é um erro, porque a categoria é enorme. Se você for pegar uma proporção de delegados e uma proporção de farmacêutico, com certeza tem muito mais farmacêutico do que delegado. Agora a pergunta é, tem mais gente no Congresso Nacional? Isso é desunião de classe. Eu vi gente aqui apoiando um deputado que era
ele representava os proprietários. É falta de unidade de categoria. Não estou dizendo que você não pode apoiar um deputado, pessoal, de qualquer classe que você quiser, como pessoa. Agora, como classe, não. Como classe, você tem que se direcionar para o seu deputado, escolher uma pessoa digna, porque aquele cara vai fazer a diferença para a classe. A gente costuma até dizer que quando o colega se candidata, ele acaba perdendo para a categoria, todos, né? Todos nós perdemos. Nós nunca, não sei, acho que teve um aí, mas a gente não consegue efetivar nós peso tivemos político. O doutor Laércio, que foi vereador, Laércio, né? fez uma grande nós tivemos, atuação. Esse momento criou uma e parece que, não sei, já esfriou. Gente, nós passamos por aquele momento que nós tínhamos diretor de assistência farmacêutica estadual, diretora de assistência farmacêutica no município, nós tínhamos uma diretora na vigilância em saúde do município, nós tivemos dentro do estado cargos importantes ocupados por profissionais farmacêuticos. E com o tempo, hoje nós não temos colegas farmacêuticos à frente, a não ser das assistências farmacêuticas, claro, mas em cargos específicos para lutar na política. Isso faz uma grande falta. Lugar que trabalha com medicamentos, que é exclusivo de medicamentos e não tem um farmacêutico à frente, é muito triste para a nossa categoria. Locais importantes que a gente já não tem isso. Então, assim, eu acredito que foi um momento bom. Isso não morreu. Eu acho que teve gente que fez melhor do que eu. O problema é que eu estou aqui contando a minha história, né? Mas eu não... E vão fazer melhor. Tenho certeza que essa turma que está vindo aí é um pessoal muito bom. O menino que faz estágio lá, de vez em quando passa lá na URAP que eu trabalho, e eu prego muito isso. Pessoal, façam valer a profissão, não só como profissional, mas também como corpo de classe. Não fique só você como profissional isolado, que você não é nada. Aquela categoria que é individual demais, ela não tem peso, ela não tem força política. Toda categoria que é agregada, ela é forte. Ela é corporativismo. Parece uma coisa assim que é arrogante ou que a pessoa é esperta demais, mas não é. Toda categoria que é corporativista, ela é forte. Você vê a OAB, você vê os médicos, você vê... Aí quando começa, não vou citar outros nomes não, mas a enfermagem é uma categoria enorme, talvez, e ela está tendo o maior problema para passar uma lei federal que já estão lutando há anos. Eles chegaram a acampar. Eu estive lá quando nós estivemos no Congresso, eles estavam acampados há mais de mês lá, fazendo todo tipo de exame, de coisa, para tentar sensibilizar, e eles não conseguiram. Agora parece que vai sair. Você acredita no piso farmacêutico? Não agora, nós não temos... É o que eu falo, eu digo, gente, nós não temos peso político para conseguir isso. Se os enfermeiros, que é uma categoria que está muito mais projetada do que nós, aí eu fico pensando, tem alguma coisa com a nossa categoria que ela não consegue fazer um corpo presente nas negociações. Porque eu acho que devido à própria natureza do trabalho, mas ele tem que ter consciência que ele tem que estar junto do corpo total para poder ser... Quando você trabalha pelo todo, você está dentro do todo, você cresce. Tem gente que pensa que trabalhando só para si, ele cresce, mas, no entanto, ele está matando o próprio nome dele. É isso que eu penso, como categoria. Nós lutamos para o doutor Glaucio, eu digo, doutor, fui lá falar que onde tem no estado, até no estado, que no município não tem 24 horas, os plantões de 24 horas, Rossano, tu sabe disso, não tinha farmacêutico. Qualquer pessoa entrava lá, o pessoal que estava lá na limpeza, tudo, e pegava o remédio para levar. Aí eu falei, não, doutor, tem que ter farmacêutico. Aí ele disse, eu vou fazer. Foi aí onde deu a minha grande desilusão, que eu findei saindo mais por uma briga que eu tive, quando eu fui formar corpo para o Conselho assinar o documento, e a Federação ia assinar, e o Conselho Federal. E o sindicato, ele disse, tu pode fazer sozinho, mas se tiver peso de mais assinatura, melhor ainda. Quanto mais instituições aí, no dia lá, eu já estava muito estressado, nesse tempo eu também estava dormindo pouco e tudo, aí fizemos tendo um desentendimento, a advogada disse que não ia trabalhar para sindicato, que era advogada do conselho na época, não tenho mágoa dela não, mas na época eu fui estúpido com ela também, eu não gostei, foi uma coisa que me deixou muito mal, aí eu pedi para sair. E entreguei ao sindicato e até hoje não voltei mais. Aí fui só... Eu ainda era bombeiro, eu estava nativo. Sim, sim.
Então, hoje o bombeiro está aposentado. Bombeiro aposentei, hoje eu estou só mas continua como a ciência política, ela conseguiu te dar uma Eu não sei se a ciência política me deu essa estrutura ou se eu já tinha essa estrutura e que fui fazer ciência política. Eu acho que já estava no seu íntimo aí. Eu desde de muito novo. A vida, né? A vida te ensinou essa tendência de lutar. Eu venho de um grupo de jovens de igreja católica, então lá a gente criava umas coisas bem comunitárias. Isso é importante, uns né? Uns eventos e tudo. Não sei se isso me moldou um pouco ou se é da minha personalidade. Eu gosto muito do. Só que aí eu me afastei. Eu me afastei de tudo, Rosana, de tudo. Eu acho que muita gente ainda pergunta isso, Jus. Por que você se afastou? Eu dei um tempo, né, e gostei, porque é assim, na verdade eu queria falar o que eu quisesse e o que eu pensasse. E como representante, você não fala o que quer e nem pensa. Aí, mesmo no bombeiro, na associação, eu tive um desgosto, assim, tipo, eu consegui uma luta no fim já da minha gestão lá, que foi uma coisa muito, tipo assim, o salário que eu consegui da prefeitura, é uma coisa que nem eu esperava. Nós tem uma categoria lá que se chama subtenentes, que o nosso quadro, apesar da gente já ter a carreira, conseguimos, mas ele empanca quando tem, tipo, tantas vagas. Como o quadro que eu falei que a gente abriu no estado, e não tinha X vagas, se lá no bombeiro tivesse X vagas, ninguém se aposentar e nem subir de categoria, o que está embaixo não acessa. Entendi. E nós conseguimos mexer nesse quadro e abrir 30 vagas para subtenente. Isso foi um avanço tão grande que ainda hoje tem pessoas que me agradecem, mas eu sei que eles não sabem o tamanho do avanço que foi, porque esse profissional, ideia, quando ele se aposenta, ele aposenta no cargo, ele saía como tenente, isso melhorava muito a renda dele. Então, quando eu abri a vaga para ter mais pessoas nesse quadro, muitos, os antigos que estavam lá há 30 anos, já chegando a 30 anos, tiveram a possibilidade de melhorar o salário, porque era o seguinte, quando o soldado, tinha soldado quando nós abrimos a carreira, que ele estava com 21 anos na PM e ele ganhava o mesmo salário do cara que entrava hoje, Rosana. Nossa. Por isso que eu briguei demais lá também. E eu digo, mas não pode, nós não tínhamos um PCCR, um negócio que muda de letra, não. A letra nossa era o cara ser promovido a cabo, a sargento, não sei o quê. Então, se não tem vaga, ou se não tinha quem... Ou seja, se não sair tu nunca ia aumentar o salário, não. O cara entrava hoje e o cara, 21 anos, tinha pessoas na PM com 21 anos, ele ganhava o mesmo salário do que eu ganhei como soldado quando eu entrei. Era muito doido, muito doido. Eu Jucinei ainda no nosso sindicato. E aí eu mandei uma carta, naquele tempo foi Jorge Viana, assumiu o governo, ele estava assumindo, eu mandei uma carta para o escritório dele, e contando todas as mazelas que a gente precisava de uma carreira. Eu não sei se ele leu essa carta ou não, mas depois tive a oportunidade de entrar na política brava, assim, de participar mesmo. Aí fui recebido, foi pelo pessoal Você já foi político também, não foi? Eu cheguei a me candidatar, que o bombeiro me forçou a candidatar para vereador. Olha e aí. De militar não precisava de filiação, não sei o quê, mas precisava de domicílio eleitoral. E como eu era do Quinari, meu domicílio era de Rio Branco, foi impugnado. Olha aí, na época a gente descarregou o apoio na Perpétua, ela ganhou. Eu estava no PCdoB nessa época. Podia ser aí Da hoje a Perpétua é minha amiga e tudo. algum... Eu não sei se tinha sido um bom caminho, que eu eu sou muito... Quero falar o que eu posso. Na política tem muitos caroços que você tem que engolir. No sindicato também. Então, quando eu me afastei dessas representações, foi porque eu digo, agora eu posso falar o que eu quero. Uma vez vieram querer que eu me candidatasse na reta final. Eu falei, 1 milhão se vocês me derem hoje aqui, eu não me candidato a nada. Aí a reunião acabou. Era lá dentro do bombeiro mesmo, ver o pessoal, uns partidos que vieram propor a candidatura. Eu digo, minha mãe mandou dizer lá de Rondônia, vai, me candidato, meu filho, que era doido para ter um filho político. Não, mas a senhora não sabe o que acontece nesse meio. Meu pai já fala que me deserda se eu entrar para política. Mas a política é tudo, gente. A política é a essência de uma sociedade. O problema é que ela está meio mal conduzida, vamos dizer assim. Mas outra coisa, não é a política que está mal conduzida, são as pessoas que estão mal conduzidas. Eu falo, os políticos não são extraterrestres, eles são todos saídos da mesma sociedade. Portanto, se tem político que com ações irregulares e muito mal, é porque a sociedade nesse momento está permitindo, e ela está assim um pouco também. Você tocou num ponto extremamente importante. Parece que, como é que tá? Parece que o errado é o certo é o errado. Essa mudança de valores que hoje se encontra. Esse teu certo e teu errado eu vou te dar na prática agora, que é o que eu estou vivendo. E aí eu volto a câmera aqui para falar, meus amigos farmacêuticos, olha o que eu estou falando. O errado nunca pode ser homologado como a postura certa. Se todo mundo começa a fazer algo errado,
e tem só um cara que faz certo, ele vai ser triturado, que é o que está acontecendo comigo hoje, com alguns poucos colegas que quer ser farmacêutico sério. Tem uma lei que diz que a receita tem que ser em 2 vias. Então, e você tem que carimbar uma. E as pessoas, muitos, e aí eu vou falar, colegas nossos não estão fazendo a parte dele, e aí eu falo, agora eu posso falar porque eu tenho propriedade para dizer que eu digo até as pessoas que não fizeram isso, porque eu fui comprar um remédio e ele não fez. Isso é Rosana, ele não faz a parte que é legal, que é obrigado por lei. Nós vivemos para cumprir a lei. Os farmacêuticos ainda têm uma sobrevivência de garantia de profissão por causa da portaria 344. Eu digo isso para onde eu vou. No momento que aquela portaria caiu, eu pergunto muito se vão precisar ainda de nós. Nós somos o guardião dos remédios controlados e dos antibióticos, principalmente do remédio controlado. Se nós não cumprirmos aquela lei, não tem ninguém para cuidar da lei para a Anvisa e para a Polícia Federal, que é o órgão que controla os remédios controlados. E aí, já passou a ser que lá na minha URAP que eu trabalho, nós somos os errados. Porque o cidadão chega na minha casa e diz, pô, você olha daqui a meia hora, se não está aí no programa, que eu peguei o remédio. Eles pegam. Diz para mim, porque os outros atendem, você quer o... Não vou falar não, para mim não ter problema aqui. Você quer o cara falou, e ele disse, o seu carinho para mim não vale... Nada. Esterco. Eu falei, mas para a Anvisa e para a Polícia Federal, senhor, vale. E é para esse que eu estou trabalhando. Para não fazer a profissão virar lixo. É o jeitinho, né? É o jeitinho. Então eu não atendo, eu sou rígido com relação à legislação, porque nós só existimos. É uma relação assim. Se tu tá para cumprir a lei e tu não cumpre mais, não precisa mais de ti. Certo? E sabe o que eu vejo muito? Assim, que nós somos uma das profissões mais reguladas, mais regulamentadas. Quando a gente fala em ser responsável técnico, ali você está cedendo o seu nome. Todo serviço a mais de uma responsabilidade técnica, ela tem que ser cobrada assim. Por isso que falam tanto assim. Quando a gente fala em piso é o início. Quem consegue o máximo somos cada um de nós. Tem muito farmacêutico. Quando eu fui estagiar, eu fui na Eurofarma, em São Paulo. A farmacêutica lá naquele tempo ganhava 25 mil. Então não é uma profissão. Ela era responsável só pelo setor de produção dos de uma grande indústria. E só da parte de injetáveis. Também ela tinha curso na Alemanha, barará. Quer dizer, a mulher era qualificada, mas a nossa profissão tem um leque enorme. Tem um tamanho enorme de possibilidade. O problema é que nós não nos apropriamos dela. Tem colega que chegou uma menina uma vez lá para estagiar, eu falei, você quer aprender como é que faz a fração do remédio, medir a dosagem do remédio? Eu disse, não, quero não. Ela não era estagiária minha, porque se fosse eu mandava ela embora. Ela estava como aquelas que contratam um salário para estagiar. Aí eu falei, será que essa menina vai ser farmacêutica ou ela está aqui só por um acaso? Porque se ela não quer, é uma possibilidade que eu dou, que não é qualquer um que faz. Queria ensinar, eu gosto. Aí ela disse que não queria aprender a fazer, tipo, a dosagem de um medicamento. O médico manda dar uma X dose do remédio com a concentração tal, e eu tenho outro remédio, mas é na outra concentração, mas é o mesmo remédio, eu faço a dose e proporcionalizo. Isso é do farmacêutico, ninguém quer se apropriar disso. E eu faço isso direto. O SUS tem o remédio, o problema é que o farmacêutico não está dando fluidez. Eu digo isso também para o gestor quando eu vou. Digo, ao contrato de farmacêutico, que você não vai pegar nome de que remédio vai para o mato. A gente faz um trabalho na organização dos remédios. O profissional farmacêutico gera economia. Nunca mais alguém viu falar, depois que médico... porque a prefeitura tem um quantitativo pequeno de farmacêutico, mas ela ampliou. Tem assistente farmacêutico que não tinha. Só ouvia falar em caminhão de remédio que era jogado no lixo, eu vi muito falar. Porque não tinha farmacêutico para fazer a gestão do remédio, do medicamento. E a gente faz a sazonalidade. Quando está na dengue agora, por exemplo. Por isso que nós tiramos emprego para outros colegas. Isso. E aí tem gente que não sabe disso. As pessoas não sabem que o farmacêutico conhece muito de medicamento e que é capaz de orientá-los. Claro, agora tem um trabalho novo, a farmácia clínica, as evoluções. Mas demorou muito. E nessa lacuna nós ficamos com uma folga enorme que a sociedade não nos conhecia. Agora que o farmacêutico está mais presente, vamos ver daqui a 50 anos, se não acabar a profissão. Né? Porque se acabar a 344, se derrubar ela, e é o interesse dos proprietários, de todo mundo que tem aquela... É que amenize. Se amenizar a necessidade do farmacêutico, ele não vai ser muito útil. O que você vê para o futuro da profissão, José?
Olha, se continuar... Olha, o Jussi, porque pela intimidade, viu, gente? Doutor Jussinê, o que você me esse vê negócio de pro futuro da profissão? Olha, depende de nós. Isso é um fato. Então, quem está formando agora, se tiver a consciência de classe, que ele está numa classe importante, que ele tem que se qualificar e mostrar para a sociedade que ele é útil, que ele tem que se qualificar para assumir, jogar no peito a bola e dizer, eu sou capaz, porque lá onde eu trabalho não é querendo ser bom. Faço a diferença. O que é do farmacêutico, joga para cá. Eu assumo. Ah, não sei o que o médico... Mande o médico falar comigo. Porque aonde eu sou, eu não dou a minha responsabilidade para ninguém. Um dia desse eu tive um problema, não vou citar nomes aqui, que uma chefe nossa do setor pediu para a gente, numa reunião, entregar a chave dos armários controlados, que é exclusividade do farmacêutico, para a gerente da unidade que ela atendia, depois a gente pegava a receita. Falei, nem voado. Mais armário. Aí foi um problema danado, disse que a secretária tinha mandado, então mande a secretária vir falar comigo. Eu vou fazer um ofício e eu dou a chave junto com o ofício, dizendo que a responsabilidade é dela, que a Polícia Federal não permite, que a Anvisa não permite. Exato. Acabou a reunião. Foi até ruim, porque parece que era uma reunião para todo mundo falar a mesma língua, né? Mas se é para falar a mesma língua, eu digo, você manda o médico entregar a sala de cirurgia dele para outra pessoa, que não é qualificado para outro médico, e manda ele para uma reunião, por que o farmacêutico vai deixar o armário dele, responsabilidade dele técnica e tudo, e dar para outro qualquer que não é? Só dou se for outro farmacêutico, você trouxe outro para cá, eu dou. Não foi assim que eu falei. Não, mas eu já fico feliz que te escutaram, né? Porque eu ia ficar passada assim. Ah, e a mulher também da unidade, quando soube, eu digo, eu vou lhe dar, se tiver a reunião, mas o ofício vai junto. A senhora assuma, porque se eu denunciar, e eu devo denunciar, que está dando remédio aqui irregular. Acabou. E ela também não queria. Não quis. Não. E deixa eu te perguntar, vamos lá agora para esse... Depois dessa trajetória de ocupar vários cargos, estar à frente de várias lutas. Como é que você concilia agora com esses seus novos serviços? O que te fez ter um outro olhar para essa nova? O que você está fazendo hoje? O que é o Jussinê de hoje? O que você está focando? Um cara diferente. Rosana, é o seguinte, eu já fiz de tudo isso, eu não contei metade das presepadas que eu já fiz. A gente ia ter de lancha, engraxate, de picolezeiro. Os 2 podcasts ou mais aí para contar a tua história. Mas aí eu sou um cara... Eu aposentei do bombeiro. Eu digo isso sempre, eu nunca quero me aposentar. Porque a aposentadoria, para mim, é morte, né? Você aposentou e encostou-se no canto, a tendência é que você ficar vai... Em casa, quem não tem sonho está morto, mesmo que ele esteja vivo. E aí eu estou ainda na URAP, na prefeitura, mas aí é uma coisa que eu trabalho um período só, e aí eu descobri uma tal de Bolsa de Valores, que eu não sabia, todo mundo vê toda noite nas televisões saindo, e você acha que aquilo é uns extraterrestres que cuidam daquilo, ou alguém que é muito diferente de você. Verdade. E aí no negócio aí de umas pirâmides, um tempo, faz muitos anos isso, saco? 9 anos que eu estou estudando isso. 9 anos que eu conheci e eu falei, então pode isso aqui. Pessoas normais como eu, só basta se qualificar, do teu notebook, do teu computador, da onde tu tiver, tu opera a bolsa de valor igual aquele pessoal que ficava lá antigamente, compra, vende. É aquilo, pessoal. Quer dizer que esse é o Jussinê farmacêutico eu falei, que resolveu... Nossa, isso é possível, essa liberdade. Agora, você é dono de si, não tem empregado, não é empregador. Para tu montar qualquer empresinha hoje, vamos supor que a empresa vai mexer com 100 mil reais, tu vai ter uma estrutura enorme, Rosana, por trás dela, empregado, hora, espaço. Qualquer e para tu movimentar 1 milhão, se tu for operar na bolsa, tu só precisa de um computador e uma internet. E um mouse para clicar. Então, eu digo, mas essa liberdade toda não tem horário, porque tem bolsa 24 horas no mundo todo. E aí eu investi nisso. Agora eu montei até uma escola, nós estamos dando curso. Quer dizer que é o Jussinê... Montei a Space Trader. O Jussinê Trader. Eu já fiz de tudo na vida e quando eu consigo... Eu estou aprendendo a falar o nome. Trader. Olha aí, é pessoal, o profissional. Quando você fala, eu sou trader, então eu trabalho na Bolsa de Valores. Chama de vendedor, negociante, traduzindo. E trade é a operação que eu faço. Quando eu faço uma operação, Vamos fazer um trade aí com o Jus. E aí os seus trades? Aí é um mundo, é um universo, tem muito modelos. Esse é o futuro do Jussinê. Tem pessoas que vai lá, eu tenho operações que eu gasto 6 segundos. Já tem pessoas que operam durante 10 anos a operação, que é compra de
de ações. Então você continua à frente de um grande Aí eu pensei o seguinte, eu venho numa escala que eu não me conformo com nada, né? Eu fui mecânico, eu não gostei, eu fui relojoeiro, não gostei não, eu fui passando, eu acho que estou crescendo. Teve seu momento, né? Mas Tudo tem eu momento. defini, não sei se eu vou mudar, pode ser que quando a coisa ficar mais simples eu enjoe também, queira ser astronauta, velho, do jeito que eu sou. Eu vou dizer o seguinte, eu defini, eu quero morrer fazendo isso. Eu acho que eu não vou mais mudar de profissão não, porque eu não tenho mais idade para estar pulando de galho. Mas você farmacêutico se identificou. eu tô aí, mas eu devo, daqui onde eu encosto, eu quero ser trader pro resto da minha vida. Porque tu acha que a farmácia te ajudou a ser trader? Tanta liberdade, tanta autonomia. Essa autonomia veio da farmácia? Dessa. Tudo me ajudou. Tudo que eu fiz me ajudou. Eu lembro do tempo que eu era mecânico, eu adorava ver uma pessoa melar de graxa. Aí um dia que eu tomei um banho de óleo quente, melado de poeira debaixo de um trator D8, daqueles tratorzão de esteira. Aí tu mudou de Aí eu defini naquele dia que eu não queria ser mais aquilo. E hoje ele quer mexer com isso. dinheiro. Hoje eu sou trader, se alguém tiver interessado, pessoal, fale comigo que eu estou com a empresa abrir, temos 12 computadores, é uma coisa pequena, mas é muito pessoal. Eu quero formar uma turma de trading no Acre, que aqui é... Se lá nos outros cantos quase não tem ninguém, aqui não é pirâmide, não é nada. Você vai aprender a operar o seu dinheiro e investir, perder ou ganhar na Bolsa de Valores. Se você não souber, você vai só perder para os tubarões. Se você se qualificar, você vai ser a sardinha que nada junto com os tubarões e ainda come o resto da comida que eles deixam. É isso aí. Tem possibilidade de voltar para o sindicato, Gis? Tem não, inclusive fui convidado agora recentemente, falei que estou à disposição, como estou vindo para você sabe que eu só vim aqui porque é você, eu estou afastado até os meus feitos, até os grupos de WhatsApp, eu tenho muitos, estou em todos, mas não me pronuncio em nenhum, quando não é uma coisa de uma doença, uma coisa. Tá mas eu estou afastado porque notei que nessas mídias, assim, a gente, de certa forma, está fazendo a mesma coisa. Se é para fazer isso, então vamos para dentro da luta. E, às vezes, se você quiser colocar muita opinião ali, às vezes são meio distorcidas, né? São deturpadas. Eu concordo quando a gente fala se eu não estou público... É que eu falei, se for também para mim voltar para sindicato e tudo, eu vou me candidatar, vou para a política, porque lá é a mesma política. A mesma política. Mesma coisa. Então, vá pelo menos para um lugar que você pode transformar através de projeto de lei, alguma coisa. E não, você vai transformar todos, né? E a política, eu sou político, tanto é que eu sou cientista político. Né? Porque eu quis formar nessa área, mas a política para mim é tudo. O problema é como conviver com ela. Com ela, que eu digo com o meio dela, é muito doído. Porque por enquanto aí ele está nessa bolsa, mas... Mas a política está fora, e o que você tem a falar, esse trader dele? Não, o que você tem a falar aí para os nossos colegas, vocês que estão nos escutando, a toda uma sociedade, o que você tem para falar para esse futuro? Porque você está assim, ó... Não sei se eu tenho sabedoria para falar para a sociedade, mas vou me limitar e falar para os farmacêuticos, pelo menos. Vamos pensar, você tem a sua experiência de vida, ela conta muito. É uma história que eu não poderia iniciar em falar da trajetória do profissional farmacêutico sem falar da trajetória do que você nos deu. Mas tudo foi... Você mesmo me ajudou, todo mundo me ajudou. Deixei de falar nomes porque eu ia ser... Até os que me bateram me ajudaram muito, porque nesse momento eu pude crescer e eu também pude analisar se eles não estavam corretos, e eu analiso, ninguém é o dono da verdade, Rosana. E eu agradeço você, nós somos amigos. Quando tem um conflito em meio entre você e outra pessoa, eu sou neutro, porque eu não posso tomar lado de ninguém, que eu Ele é o mediador, sou amigo gente? De todos, é amigo de todos mesmo. Então eu fico naquele jogo, gente, vamos unir a categoria. Mas eu acho que isso é exemplo, porque como você fala, o corporativismo ele vem nisso. Enquanto nós não aprendermos a bater aqui dentro e lá fora, jamais falar a família mal não quebra de um o pau, farmacêutico. agora mexe com um deles. É a nossa família. Mexe com deles. Eu me considero muito corporativista nessas coisas e aprendi muito com o Ju, assim, em relação a isso. Eu aprendo que eu não vi nenhuma categoria, eu não gosto de falar nomes aqui, mas o médico, ninguém vê médico depreciando o outro. Só se for na rodinha dele lá. Mas ele não vai para a mídia. Eles sempre são corporativistas. Os advogados, então, muito mais. Quer dizer, isso são categorias fortes. São categorias fortalecidas. Por que falo dos maçons? Eu não posso nem estar falando essas coisas. Mas é o que eu quero falar. Eles são uma categoria fechada entre eles. Por isso que eles são grandes, são fortes, todo mundo... Falo mal porque não conhece a essência deles. E o que você vai falar para essa Aí todo mundo fala mal, mas pergunta se eles já viu alguma ação deteriorando o outro? De jeito nenhum, são meus tios, são os tios. Exato. Fale para essa galera que está chegando aí que... Para o farmacêutico, eu tenho que falar que
Pessoal, nós temos uma profissão importantíssima, grande, grandiosa. Qualifique-se e passe isso para a sociedade. Não se esconda atrás do balcão com medo de você errar, porque você estando qualificado, você não erra. Discuta com o médico, discuta com quem tiver que discutir quando o assunto for seu. Não se abaixe para ninguém, não seja capacho de ninguém, porque a nossa profissão é grande. A sociedade, o mundo não teria combatido ou combate até hoje as doenças se não fosse a presença dos farmacêuticos, eles que inventaram, que criam, que manipulam as fórmulas, que pesquisam, que fazem estudos. Hoje em dia nós estamos perdendo terreno também para outros, para os químicos, para o biólogo. Tem gente já na nossa área. Perdemos já os laboratórios porque a gente não se apropriou muito. A gente findou ficando muito escondido. A sociedade não sabe lá. Agora, onde eu trabalho, os que vão lá já me conhecem, já me procuram para fazer uma análise. Pergunto, muitos chegam lá fazendo elogio que eu sei mais do que o médico. Eu não sei mais do que o médico, minha gente. Eu sei de remédio mais do que o médico. Isso aí não dá para discutir. Rosana, eu quero pontuar que essa coisa... Eu ficava brigando com a televisão. Em rede nacional... Sim. Eu vi, acho que era na Fátima Bernardes, ali é rede nacional. Uma médica sendo entrevistada, a mulher perguntando por que tinha esse álcool 70 e não álcool 98 para lavar as mãos, para esterilizar. E a médica falou, minha filha, é porque evapora muito rápido. Eu fiquei querendo morder a televisão, porque eu digo, eu não acredito. Agora eu pergunto, eu te pergunto, eu não sei se alguém viu, eu nunca vi um farmacêutico ser chamado para perguntar sobre as vacinas, sobre as medicações, sobre a cloroquina, sobre a ivermectina. Inclusive, eu vi uma médica que defendia a ivermectina e ela disse que a ivermectina era absorvida no intestino. No intestino, eu vi isso. E eu estava até gostando porque ela conhecia muito, falava dos mecanismos de ações e tudo. Digo, rapaz, essa mulher... E eu estudei muito a ivermectina. Quando chegou no final, ela... Aí, quando eu fui olhar, a ivermectina 100% quase metabolizada no fígado. Aí eu falei, aí meu irmão veio com o negócio que ele defendia lá as cloroquinas da vida. Eu falei, meu irmão, essa mulher aí eu não quero nem ouvir falar nela, porque ela é uma mentirosa. Depois eu descobri que ela ganhava $4.000, era empregada da empresa que vendia as ivermectinas. E aí foi quando eu mostrei para ele, tive que mostrar que ele mostrou uma pesquisa que a ivermectina funcionava, ela também defendia. E ela tinha uma linguagem bonita, eu posso falar, Lucifer, que eu depois passei a chamar ela de Lucifer. Até para falar assim, não podemos confiar em tudo, viu, gente? Aí eu fui pesquisar, as pesquisas. Aí a revista que publicou a pesquisa deles, era um grupo de cientistas lá, despublicou, vamos dizer assim, ela se retratou, dizendo que não considerava mais, porque aquele pessoal todos tinha o interesse tinha interesse. Aí conflito mostrou o salário de cada um que ele recebia, era vinculado à fabricante da ivermectina. Hoje a gente tem quando ela falou que era metabolizada nos intestinos, eu digo, acabou pra mim que ela tá mentindo. Porque... Aí o meu irmão falou, mas a ivermectina tem mais de 40 anos. Eu digo, agora ela mudou o lado de metabolizar, é? Porque ela é velha, agora não metaboliza mais no fígado. Metaboliza. Aí acabou. Então, o farmacêutico não foi chamado para entrevista e eu não vi ninguém. E eu acho que foi um momento importantíssimo. E para quem não sabe, eu vou dizer aqui, o álcool 70, pessoal. Sabe por que é o álcool 70? Que tem muita gente, inclusive farmacêuticos, que passaram lá estagiando que não sabiam. O álcool 70 é o álcool 70 que esteriliza, porque é nessa concentração que os farmacêuticos descobriram através da pesquisa que ele lisa a parede bacteriana, a parede dos vírus. Nessa concentração, ele tem a capacidade de dissolver, de derreter, de lisar. A palavra é lisar, mas eu estou falando numa linguagem mais modesta. Então, a 98 graus, ele desidrata a bactéria. E a 46 graus, se for mais fraco, ele encharca a bactéria. Ele não tem a capacidade de matar. E em 70 graus, ele derrete, ele destrói a parede bacteriana. Por isso tem que ser o álcool 70, para quem não souber. Isso você também aprender, Jutsi. É isso. Eu não vou ter muito... Adoro quando eles... Jussi, doutor Jucinê, tá vendo? Eu tenho que falar o doutor, ele fala assim, eu não tive doutorado, mas eu acho que nós devemos tratar os nossos colegas daquele que entende de medicamento, como ele fala, é o profissional farmacêutico. Então, você fala, é o doutor do medicamento, é o farmacêutico. Então, eu vou te chamar sempre
Meu amigo de sempre, doutor Jucinei, quero lhe agradecer imensamente de escutar. Foi bom, né, você gente? Pode pôr o símbolo lá, trader, tá bom. Já tá bom pra mim. Olha aí, ó, um trader. Vou trocar o doutor pelo trader. trader. Olha, eu quero ser um trader desse, é um trader Jucinei aí do futuro. Não, muito obrigado doutor, ao nosso Pod Pharma, o nosso primeiro Pod Pharma. Eu, Rossana Freitas, agradeço imensamente a presença desse amigo. E eu parabenizo pelo trabalho e fico lisonjeado. Jússi, vai ser sempre assim. Nós não estamos aqui para dividir lados, nem para polarizar qualquer ação. A qualquer outro farmacêutico que quiser vir aqui somar e dizer para cada um que a nossa profissão existe e ela é linda. E eu não poderia deixar isso. Se confunde, né? A história da farmácia no Acre com a história do Jucinei e toda a nossa história. E eu aproveito esse momento para agradecer toda a nossa trajetória e o que ainda tem por vir. Vou continuar sempre e, meu Deus, assim, te agradecendo tudo aquilo que você já fez por nós, torcendo que esse treino assim, dê muito certo, que você merece muito, além desse agradecimento. 9 anos estudando, foi a coisa que eu mais estudei na vida. Olha aí, gente, vamos lá, né? Anos. E eu quero ser também, meu amigo... Mais 2 depois, então... Muito obrigado por toda essa trajetória nossa. Eu sou o cara que abriu, então já começa a ser o cara... E aí, assim, hoje termina essa conversa, assim, emocionante, né? Porque é uma história que nos emociona, assim, porque é uma história de um vencedor. E eu quero escutar cada dessas histórias aí para que seja um estímulo de profissão, que seja um estímulo para cada um de vocês, que possam, assim, no futuro dizer assim, poxa, eu escutei aquele colega e ele me incentivou tanto a não desistir. Então, Jússi, muito obrigado. E nós estamos aí, o nosso primeiro podcast com o doutor Jucinei, aquele Jucinei do bombeiro, o Jucinei do sindicato, que nunca vai deixar de ser. O presidente. E agora o presidente do sindicato. E agora um tríade. Chegou o momento que no bombeiro é o presidente. E agora um tríade e a gente só deseja sucesso a qualquer área que ele aí se propor a fazer. Não se aposente tão cedo para o nosso maior orgulho. Obrigado, Jússi. Eu estou lá na URAP, estou de férias agora, né? Mas estou na URAP do... Olha aí, ó. Estão lá na URAP. Municipal. Rondei Meirelles, vou dar endereço. Vai que alguém quer ir lá, mas não vá não, que lá não dá para atender, para bater papo não. Lá não dá para bater papo. Que não, tem que estar trabalhando. Não, lá não dá nem para respirar, a gente nem é muito tenso. Jússi, mas é bom. Sucesso na sua trajetória. Obrigado, Rossana. Deus te abençoe também. Amém. Tudo de bom, você merece, tá bom? Obrigado, Jússi. Eu agradeço. E aí, conseguimos? Papo doido.